você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Feliz Páscoa para você e para a sua família. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família e que nesse dia nós possamos celebrar, dar honra, glória e louvor a quem é devido, que é o nosso Senhor e Salvador. Também agradecendo ao nosso Deus Pai pelo plano da redenção, agradecendo ao nosso Senhor por levar sobre si as nossas dores e aflições, agradecendo por Ele ressuscitar ao terceiro dia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, e que nesse dia de Páscoa o real sentido seja Cristo ressuscitado, Cristo Senhor e Salvador da sua vida e da sua família. Amém? Vamos orar? E vamos agradecer por isso? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado a Deus por estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica, ó Deus, que nós vamos ter nesse domingo de Páscoa. Nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, porque Tu és santo, 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 louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos livrar, obrigado por nos direcionar, por prover em nossas mesas nesse tempo de pandemia. Obrigado a Deus pela Páscoa, ó Deus. Paizinho querido, mais uma vez eu te agradeço, te louvo. E Pai, peço a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, e que o Senhor, Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, como disse há pouco, nós vamos ter uma EBD e vamos começar hoje um tema novo, né? Vamos começar uma nova série, uma série chamada Liderando uma Célula Saudável. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre pequenos grupos saudáveis, vamos falar sobre grupos, né, pequenos, tem várias nomenclaturas e o nosso desejo é que ao longo dessas séries você possa adquirir conhecimento, possa ser encorajado pelo Senhor a liderar uma célula e fazer a diferença na vida dos seus irmãos, dos nossos irmãos e na sua própria vida em nome de Jesus. Mas permita-me apresentar aqui os episódios que nós vamos ter. Bom, o primeiro é seguindo para o alvo, o segundo a necessidade do planejamento, o terceiro é o que é e o que não é uma célula, extremamente importante, né? Vivendo a célula parte 1, vivendo a célula parte 2, vivendo a célula parte 3 e elementos da boa liderança e, por fim, hábitos do líder eficaz. Certamente tudo isso pode ser aplicado conceitualmente ao seu ministério, pode ser aplicado ao seu dia a dia de trabalho, pode ser aplicado na sua família e assim por diante. Em nome do nosso Senhor Jesus. Então não perca nenhum episódio da série Liderando uma Célula Saudável. Espero que em nome de Jesus você adquira conhecimento, mas não só isso, que você seja encorajado nesse tempo a se levantar como um líder de célula. Claro que não me esqueço que nós estamos em pandemia e nós estamos também pensando em outros formatos de célula, seja ele online, né, por meio do Google Meet ou qualquer outra tecnologia que nos permita ter um grupo pequeno perto de nós. O nosso objetivo com essa série é que você entenda claramente o que é e o que não é uma célula, que você partilhe disso com outras pessoas. Amém, queridos? Para nós começarmos o nosso primeiro episódio, quero falar um pouco sobre seguindo para o alvo. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 21, versão NVI que eu estou usando, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Verso 14, a ênfase do episódio de hoje. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então,
O nosso objetivo nessa série hoje é que você conheça um pouco o propósito da Igreja Batista Satélite Íris. É isso mesmo, o nosso propósito. Ou que você relembre o nosso propósito. Saber que a visão de células, pequenos grupos ou grupos pequenos não é algo novo. Compreender como se desenvolveu essa visão de células ao longo da história e entender também o que é e o que não é uma célula. Amém, queridos? Entender por que nós adotamos essa estratégia como igreja. Bom, então seguindo, queridos, nessa primeira parte nós queremos falar um pouquinho sobre o nosso propósito. É claro que vamos falar de missão, visão e valores, claramente aqui para você. Mas queremos também que você tire as suas dúvidas, que você mande para nós os seus questionamentos, pode ser aqui pelo chat ou ainda direto no WhatsApp do pastor, né? E aí a gente vai conversando, vai tirando dúvida, porque o nosso desejo é que até o término disso você esteja com essa ideia, com essa visão, ou com essa estratégia muito clara em sua mente, em seu coração. Amém? Bom, qual é a visão da nossa igreja? Vou repetir. Qual é a visão da nossa igreja? Você lembra qual que é a visão que nós escrevemos há algum tempo atrás? E temos partilhado aqui com os irmãos ao longo de meses, anos, se assim posso dizer, porque eu já tenho mais de 3 anos como pastor titular dessa amada igreja. Então, que eu e você, em nome de Jesus, possamos recapitular isso, tá bom? Qual é a nossa visão? Bom, para entendermos um pouco o porquê o trabalho de igrejas com células, ou igrejas em células, ou pequenos grupos, é tão importante nos dias de hoje, precisamos começar entendendo, em primeiro lugar, qual é a visão da nossa igreja. Devemos dar graças a Deus, queridos, pela igreja de qual fazemos parte. Como sabemos, oramos e trabalhamos para que ela seja uma igreja para você e uma igreja também para a sua família. Mas o que isso significa? Significa ser uma igreja para todos, independente da idade, do ministério que atua, do contexto que está inserido ou inserida. Queremos, como Igreja Batista Satélite Íris, ser uma igreja assim, onde desde a criança até a terceira idade, todos tenham plenas condições de ser abençoado e também serem abençoadores, sendo alvos do amor salvador de Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras, ser discípulos e também agentes desse amor para o mundo. Também, em outras palavras, fazer discípulos. Por isso, temos uma declaração de propósito que norteia, irmãos, a vida da igreja, no que diz respeito à maneira pela qual ela estabelece estratégias para o cumprimento da sua missão. Ainda não é a missão propriamente dita, é apenas o nosso propósito que norteia a vida da igreja, ou seja, que nos dá o norte, que nos dá a direção para estabelecer estratégias para o cumprimento dessa missão que nós temos, tá bom? E o nosso propósito, ou declaração de propósito, é transformar pessoas comuns em autênticos discípulos de Jesus. Esta frase descreve o que queremos ser e fazer como igreja. Se investirmos em ensino, escola bíblica e formação de liderança ou de líderes, é porque queremos levar os irmãos e irmãs ao crescimento espiritual e maturidade. Se investirmos em relacionamento, células, pequenos grupos, discipulado, visita de amor e cuidado, é porque queremos, irmãos, estreitar os laços entre nós e cuidar cada vez melhor uns dos outros. Lembrando que é uma missão que todos nós nos envolvemos, é um propósito de transformação que todos nós somos chamados à responsabilidade. E também se investirmos em ações sociais e evangelísticas, como por exemplo o Projeto Amigos da Rua, que tem um trabalho maravilhoso com sopão, café solidário, tarde da alegria, Quinta da Esperança, doação de cobertores, cestas básicas, entre outras ações que podemos implementar
via a ação social, mas também ações evangelísticas propriamente ditas, é porque queremos auxiliar no resgate e transformação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou ainda espiritual. Com as ações sociais, nós temos uma estratégia belíssima para alcançar as pessoas. Jesus, por exemplo, quando pregou o Evangelho, ele alimentou a multidão. Ou seja, ele olhou para a condição social daquelas pessoas e alimentou-as, mas não deixou de dar o alimento espiritual. Então nós temos aqui, dentro do contexto em que estamos inseridos, uma oportunidade tremenda para falar do amor de Jesus. Então as ações sociais ou a estratégia social, ela é um caminho para nós alcançarmos os perdidos, ou seja, ganharmos pessoas para Jesus. Amém, queridos? Também precisamos, queridos, lembrar qual é a nossa missão efetivamente, porque falamos aqui do nosso propósito, e o nosso propósito é transformar pessoas comuns em autênticos discípulos de Jesus. Isso só será possível se nós realizarmos a nossa missão, incansavelmente buscarmos o cumprimento dela, que é ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. É isso mesmo, ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. É isso que nós fomos chamados para fazer, cumprindo aí a grande comissão, Mateus 28, que é o chamado do nosso Senhor Jesus para irmos e pregarmos o Evangelho. Mas também, queridos, uma frase que define a nossa visão é ser uma igreja relevante para o nosso tempo. E entendemos que dentro dessa declaração de propósito que norteia as nossas ações, nós temos a nossa missão e vamos ter a nossa visão, claramente. Então, missão, ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Visão, ser uma igreja relevante para o nosso tempo. Mas, por que precisamos de uma visão? Já se perguntou? Por que precisamos de uma missão e uma declaração de propósito? A visão é uma imagem clara de algo que o líder quer que seu grupo seja ou faça. Essa imagem, melhor dizendo, é uma imagem que nós precisamos ter claro em nós, nosso coração, na nossa mente, dia após dia. Por quê? Porque é o que nós pensamos enquanto igreja. Então, por exemplo, estamos em tempos de pandemia. Então, nosso desejo é ser relevante nesse tempo de pandemia. Então, ser relevante no tempo de pandemia também é declarar o nosso propósito, que é transformar pessoas comuns em autênticos discípulos de Jesus. De que maneira? Ganhando essas pessoas para Jesus e cuidando bem delas. Amém? Então, termos uma visão é extremamente importante, termos uma missão importantíssimo e uma declaração de propósito importante também. Mas, queridos, basicamente a visão serve para dois propósitos para nós. Dar o rumo a ser seguido. É a visão que apontará a direção. Queremos ser relevantes. E aí nós vamos buscar estratégias dentro da nossa declaração de propósito, dentro da nossa missão, dos nossos valores, para entender o que fazer, que estratégia implementar para continuarmos seguindo, né, e prosseguindo para o alvo, que é a nossa visão. E ela nos mostrará aonde queremos chegar como igreja. Quando nos mostra para onde iremos, a visão responde à questão: o que devemos fazer? Ela define o propósito pelo qual estamos aqui. Opa, estamos aqui para ser relevantes. Relevantes nesse tempo, em nome de Jesus. E também, queridos, ela define um segundo propósito, que é a identidade da igreja, identidade do ministério. Porque quando eu falo da visão para a igreja, eu falo da visão ministerial. Todos os ministérios vão caminhar com a mesma visão, com a mesma missão, com a mesma declaração de propósito, com os mesmos valores. Embora possam empreender estratégias diferentes, ou estratégias pontuais, ou estratégias, né, contextualizadas à necessidade do seu ministério, essa não vai fugir dessa visão, dessa missão e desses valores.
Bom, então, como igreja local, necessitamos de uma definição clara do tipo de ministério que desenvolvemos. Não queremos aqui, queridos, ter um ministério de reação. O que é isso? Que toma decisões motivado pelos acontecimentos. Não é isso que nós queremos. Mas sim um ministério de ação, que cause os acontecimentos, que planeje suas ações de maneira consciente. Quando fazemos isso, criamos a nossa própria identidade. Se fazemos isso ou aquilo, é porque somos assim. Então, se fazemos isso ou aquilo, é porque somos assim. O mais importante é que sabemos o porquê de sermos o que somos. Em consequência, todas as ações que a igreja realiza devem refletir a visão que ela tem. A partir dela, podemos questionar sobre este ou aquele plano de ação para saber se ele é válido no cumprimento da nossa visão. Embora haja divergências, nessas terminologias, missão, visão, valores, declaração de propósito, podemos dizer que a nossa visão é esta: ser uma igreja relevante para o nosso tempo. E a nossa missão é a mobilização da vida da igreja para alcançar a visão. E a soma dos nossos esforços, aí é todos nós, e a dedicação dos nossos dons, nos levam em direção a essa visão, em nome de Jesus. Mas para que possamos alcançar a nossa visão, é importante entender que ser uma igreja relevante para o nosso tempo é simplesmente cumprir o que a palavra de Deus nos ensina, que é ganhar pessoas para Jesus. É levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus e desejar relacionar-se entre si. Ou seja, eu quero me relacionar cada vez melhor com o meu Senhor, mas também quero me relacionar cada vez melhor com aquele que é o meu próximo. Mostrar o caminho do amor e do servir àquele que está à minha volta. Seja aquele recém-chegado, seja aquele irmão que está na igreja, que precisa de um encorajamento, para prosseguir, para continuar amando e servindo ao próximo. Seja ele interno, seja ele externo. Ou seja os irmãos da igreja, seja as pessoas da comunidade aonde nós estamos atuando. E fazer Jesus conhecido em todos os lugares que andarmos por meio do nosso testemunho. Amém? Sabemos que não podemos confiar em nossas próprias forças e capacidades, mas sim no poder do Espírito Santo. Isso é algo muito importante na nossa declaração de visão. Ou seja, na nossa visão de ser uma igreja relevante para o nosso tempo. Todo membro da igreja que deseja envolver-se em algum ministério deve saber que não poderá fazer nada sem a unção do Espírito Santo. Para que tenhamos essa unção, devemos buscar uma vida de santidade e profunda comunhão com Deus, para que então possamos investir em levar isso a outros, assim como temos a clareza de que queremos ser e fazer. Também temos bem definida a estratégia que nos levará a alcançar nossos propósitos. Então, queridos, diante disso, devemos crescer em 3 direções. A primeira é para o alto. E aí você pode gravar e escrever bem isso. Devemos crescer, em primeiro lugar, para o alto. E crescer para o alto diz respeito à nossa vida de comunhão com Deus. Queremos que o nosso relacionamento individual e coletivo, ou seja, como igreja, esteja sempre num constante crescimento, pois entendemos que quanto mais nos relacionamos com Deus, mais Ele poderá abençoar e nos tornar uma bênção também. Muitos cristãos erram quando imaginam que por terem aceitado a Cristo um dia, já estão prontos e, portanto, não precisam de mais nada. Porém, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha só o que a palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Em Efésios, capítulo 2, verso 21, o apóstolo Paulo diz que como edifícios bem ajustados e firmados em Cristo,
devemos crescer a fim de sermos um templo santo ao Senhor. Já em Efésios capítulo 4, verso 15 a 16, Paulo nos exorta para que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 10, sobre crescimento em relação ao conhecimento de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 19, que todo o corpo devidamente ligado à cabeça, que é Cristo, recebe crescimento que vem de Deus. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ao despedir-se dos cristãos da Ásia, o apóstolo Pedro os exorta a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esses textos mostram a nós que não devemos conformar-nos com a situação presente em que vivemos. Ao contrário, devemos buscar crescimento constante na presença de Deus. Não temos dúvida de que, na medida em que cada membro da igreja busque esse crescimento individual, toda a igreja será abençoada e crescerá também. Então é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua buscar esse crescimento. Também, queridos, devemos crescer para fora. E quando pensamos em crescer para fora, é a direção em que olhamos para o mundo. Não queremos ficar entre as quatro paredes da igreja. Queremos ser um povo que penetra a sociedade, seja local, seja distante, a fim de que o evangelho seja propagado cada vez mais e que muitos outros venham ao conhecimento de Cristo. Uma igreja que não contempla o mundo, esquecendo-se de sua seara, está fora do plano de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos diz a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Crescer para fora deve ser uma estratégia presente em todas as áreas, ou seja, em todos os ministérios, em todos os trabalhos que nós realizarmos. Enquanto igreja, fomos chamados para uma missão e ela tem a ver com o mundo, com aqueles que ainda não têm a vida eterna. Há igrejas que são tão aconchegantes e estão em tanta comunhão uns com os outros que não querem crescer, não querem que outros venham para dentro, pois isso mexeria, queridos, pasmem, com o conforto da situação atual. Parece exagero, mas não é. Há igrejas assim. Mas vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre crescer para fora. Em Mateus 28, versos 18 a 20 que lemos, ao enfatizar sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a igreja, Jesus dá a ela uma missão: alcançar o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendemos que o amor de Deus é para todo o mundo, para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas receba a vida eterna. Em Mateus 18, verso 14, Jesus também declara que o Pai não quer que nenhuma pessoa se perca. Isto significa todas as pessoas do mundo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, novamente Jesus ensina que quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, o resultado é que devemos testemunhar por toda a terra, até os seus confins. Sendo assim, crescer para fora torna-se imperativo para a nossa igreja, torna imperativo para mim, torna imperativo para você. Nós queremos alcançar o mundo para Cristo, que comecemos pelo nosso bairro, pela nossa comunidade, depois que a gente expanda para o Campo Grande, e que depois a gente expanda para a cidade de Campinas, que a gente vá para a região metropolitana de Campinas, e depois para o estado de São Paulo, para o Brasil e assim por diante. Mas que nós possamos lembrar que esse é um imperativo
do Senhor para nós. Não podemos fugir à nossa responsabilidade, ao chamado que Deus fez para nós. Além de crescer para o alto, além de crescer para fora, precisamos crescer também para dentro. Crescer para dentro é melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos individuais, que devem ser baseados em amar ao próximo como a nós mesmos, conforme Jesus ensina em Marcos capítulo 12, verso 31. É necessário desenvolver a comunhão dos que já são de dentro para receber cada vez melhor aqueles que virão para o rebanho de Cristo. Olhemos novamente para a palavra de Deus, o que ela nos ensina sobre crescer para dentro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, vemos uma igreja emergente que tinha comunhão uns com os outros, de forma tal que isto resultava em cuidado mútuo. Então nós estamos falando, comunhão uns com os outros resulta em cuidado mútuo, ou seja, temos comunhão e cuidamos uns dos outros. Este é o exemplo da igreja primitiva, daquela igreja emergente. Também em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 8, o apóstolo Paulo nos ensina a não pensarmos de forma egoísta, mas sim que devemos ter unidade no meio do povo, isto é, comunhão. E em Efésios também o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 31 a 32, vemos os sentimentos e atitudes que não devem ter entre nós, povo de Deus. Ao contrário, o perdão deve ser exercido por todos, à semelhança do perdão que recebemos de Deus. Isso também é comunhão. Muitos outros textos poderiam ser citados a respeito da comunhão que deve existir entre o povo de Deus, mas estes são suficientes para entendermos que precisamos crescer para dentro. Precisamos crescer para dentro entendendo que o Senhor deseja que nós tenhamos uma comunhão cada vez mais forte, cada vez mais vibrante, cada vez com mais pessoas, e que o resultado dela seja o cuidado mútuo, ou seja, um cuidando do outro, em nome de Jesus. Também, queridos, somos uma família, o mesmo povo e filhos do mesmo Deus, somos responsáveis pela mesma missão, temos um só batismo, um só Senhor e também o mesmo destino eterno. Então, com isso, podemos concluir, após a compreensão de que queremos ser e fazer como igreja, fica mais fácil entender por que o trabalho com células, pequenos grupos ou grupos pequenos tem sido uma motivação para nós, tem sido uma estratégia para o relacionamento, uma estratégia para o evangelismo, uma estratégia de aproximação com vizinhos, amigos, familiares. Esta ferramenta vem ao encontro da visão maior da igreja e permite que cada membro tenha a oportunidade de servir ao corpo de Cristo, como é o desejo do próprio Senhor Jesus. E aí, qual o desafio para nós? E qual a aplicação você precisa fazer com tudo que você ouviu hoje? Todo membro da igreja deve conhecê-la, não só pelas atividades que são realizadas e os bonitos programas, maravilhosos programas, e aqui eu não estou sendo pejorativo e nem irônico, que ela apresenta, mas sim o porquê das suas atividades. Por que fazemos o que fazemos? Essa é a pergunta. Deve conhecer a igreja a ponto de poder concordar ou não com o estilo de ministério que ela está desenvolvendo. Nossa visão como igreja deve ser bem conhecida e compreendida por parte dos membros, de todos os membros, a fim de que todos, a uma só voz, possamos proclamar o nome de Cristo, aqui no Satélite Íris, aqui no distrito do Campo Grande, na cidade de Campinas e em seus arredores. Amém? Mas, queridos, não deixe de fazer alvos de fé, porque esse é um outro aspecto extremamente importante. Além de conhecer a sua igreja, a história dela, visão, missão, declaração de propósito, valores, não deixe de estabelecer alvos de fé. Eu imagino que
no passado do ano de 2020 para 2021 você deva ter feito alguns. E este é um aspecto importante na nossa igreja. E aí, queridos, nós trabalhamos a partir de alvos de fé. Buscamos olhar para frente e para cima. Olhando para frente, vemos os grandes desafios que nós temos, que na maioria das vezes parecem impossíveis de serem vencidos. Mas digo para você, para Deus não há impossíveis. Mas cremos num Deus todo-poderoso, Senhor da terra e dos céus, do visível e do invisível, e por isso olhamos para cima, onde está a nossa fonte de poder e direção. Cremos na abundante graça de Deus sobre nós, pelo que estabelecemos alvos de fé para todas as áreas da igreja. Não importa qual seja o desafio, sempre cremos que o nosso Deus pode e quer dar-nos a vitória em qualquer um deles, ou em todos eles. E o mais importante, podemos testemunhar as grandes vitórias que Ele já tem nos dado no trabalho que nós temos realizado, mesmo com toda essa pandemia, mesmo com todas as dificuldades que nós temos encontrado. E com as células não é diferente. Com o trabalho com pequenos grupos não é diferente. Agora talvez você entendendo melhor que as células é a reunião de pessoas, ou seja, pode ser meia dúzia, 10 pessoas reunidas num lugar com o objetivo de comunhão, com o objetivo de evangelizar. E aí eu e você convidamos amigos, parentes, familiares para participarem conosco e ouvirem aquela palavra. É uma palavra de edificação, é uma palavra de evangelismo, é uma palavra de exortação e muitas vezes de encorajamento e de esperança. E nós temos a oportunidade de trazer pessoas para perto para ouvir essa palavra. Num ambiente familiar, num ambiente menos formal, num ambiente acolhedor, num ambiente em que eles vão se sentir em casa. E aí, queridos, além disso, nós temos a oportunidade de criar grupos de evangelismo, né? Estamos em 6, chegou 6, nós temos aí a oportunidade de cada um orar por um e evangelizar, mandar mensagem ao longo da semana, um versículo, uma oração, se interessar por aquela vida. Porque quando ela é acolhida e cuidada, queridos, o Espírito Santo de Deus age. Essa vida é transformada para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, reunir-se em célula em pequenos grupos nada mais é do que investirmos ali 1 hora, 1h30 do nosso tempo para termos comunhão, para louvarmos a Deus, para orarmos uns pelos outros, para meditarmos na palavra de Deus e para evangelizarmos as pessoas que chegam, que não são cristãs, que não conhecem a palavra de Deus. Tudo isso num ambiente informal, um ambiente de alegria, um ambiente familiar. Amém, queridos? Então, queridos, lembre-se, o maior desafio das células deve ser do evangelismo como estilo de vida, a sua alegria, o seu testemunho. E isto vai muito além de estarmos reunidos ali como uma atividade. Ganhar pessoas para Jesus é o maior dos desafios, pois não se podem prever as situações que serão vivenciadas. Nós vamos receber pessoas com vários tipos de problema. E por vezes os nossos problemas também trarão aí dificuldades. Mas pela fé em Cristo Jesus, pela unção do Espírito Santo sobre nós, cada pessoa traz em si um mundo de variantes que precisam ser avaliados e colocados na presença de Deus. E essa presença do Espírito Santo nos ajuda a discernir, a orientar, a orar, a buscar ajuda para que espiritualmente essa pessoa possa ter a graça de Deus, mas também emocionalmente possa se restabelecer ou ainda fisicamente possa estar muito melhor, em nome de Jesus. Então, estabelecer alvos de fé é crer no impossível para os homens, sabendo que é possível para Deus. Por exemplo, queridos, eu creio na troca do telhado da nossa igreja. Eu creio na colocação do forro aqui no templo. Eu creio na construção de novas salas, na sede para o projeto Amigos da Rua, para melhor abrigarmos o projeto. Creio que Deus pode nos abençoar e tem nos abençoado e nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas tudo isso é porque nós olhamos com fé e cremos que Deus pode realizar o impossível. São alvos de fé que precisam ser compartilhados por toda a igreja. E olha só outra coisa, queridos, que Deus pode transformar a sua família, que Deus
pode convencer da justiça, do juízo e do pecado aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus pode usar você e a mim para que pessoas possam ser transformadas e possam ser acolhidas e também, queridos, que possam ser integradas à igreja do Senhor. Pessoas acolhidas e integradas ao ministério local, entendendo qual é o seu dom, trabalhando no ministério, na obra do Senhor. Deus trará outros músicos, Deus trará outros que tenham habilidade para lidar com áudio e vídeo, outros que cuidem da sonoplastia. Deus trará outros jovens, outros adolescentes, crianças, adultos, famílias inteiras. Porque nós cremos que Deus está agindo e que não somos nós, mas sim o Senhor que fará em nome de Jesus. Nós somos agentes de transformação e precisamos agir dessa forma, com essa fé. Sonhamos grandes coisas para o reino de Deus, pois o nosso Deus é grande. O seu amor é grande e o seu poder também é grande. Andamos por fé e não por vista, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 7 de 2 Coríntios. Tendo essa direção clara de onde queremos chegar como igreja, precisamos entender como a Igreja Batista Satélite Íris funciona e o que ela valoriza na caminhada cristã, de tudo que nós falamos, que é tão importante quanto o que vou falar agora. Cremos que há 3 importantes pilares que dão significado à vida do cristão no seu envolvimento com a igreja local e não deve ser perdido de vista jamais. As celebrações. Cremos que precisamos, queridos, ser edificados uns aos outros através dos cultos. Culto de fé e esperança, escola bíblica ou culto devocional, culto de celebração, ou um culto de uma programação especial de homens, mulheres, jovens e adolescentes. Nós precisamos participar dessas coisas, mesmo que online, nesse tempo que nós estamos vivendo. Também é importante entender que este é um momento de louvar a Deus juntos, de ouvirmos a palavra, orar uns pelos outros e exercitar também a nossa fidelidade, porque Deus também nos chamou para sermos fiéis e leais a Ele, devolvendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, sendo desafiados com o quilo do amor, também para entregarmos uma oferta generosa, enfim, entre tantas outras coisas que nós podemos fazer. E também, queridos, cremos no pilar dos ministérios. E aqui eu envolvo Amigos da Rua, que é um projeto, né? Mas que é um ministério da igreja. Cremos que cada membro da Igreja Batista Satélite Íris, ou da IBSE, né, como nós chamamos carinhosamente, pode servir a Deus através de seus dons, dos seus talentos. Nesse sentido, poderá envolver-se nos diversos ministérios e ser útil no reino de Deus. Também, queridos, nas células ou ainda nos grupos de discipulado, participando da escola bíblica, fazendo visitas de amor e cuidado. E aí as visitas são feitas como hoje? Por meio do cuidando uns aos outros, cuidando uns dos outros, que é uma videochamada feita a algum irmão, todas as quartas-feiras, que nós temos a oportunidade de falar uns com os outros, edificar, ler uma palavra, orar, né, encorajar e assim por diante. Cremos que cada membro da igreja precisa viver essa comunhão intensa no corpo de Cristo, do estarmos uns com os outros, de participarmos ativamente dos desafios que Deus tem colocado para nós enquanto igreja. Assim, queridos, as células, os grupos de discipulado, os ministérios existem para que você desfrute de uma família espiritual que vai ajudá-lo na caminhada cristã. Simples assim. E o nosso desejo com as células é exatamente o mesmo. Nada diferente disso. Então, queridos, nós devemos prosseguir para o alvo, entendendo que Deus nos deu pilares importantes para trabalhar, que é a escola bíblica e a formação de líderes, que Deus nos deu o pilar do relacionamento, que envolve aí as células, que envolve o discipulado, que envolve também a visita de amor e cuidado, e que Ele também nos deu um outro pilar que é de ação social e evangelismo, que envolve Amigos da Rua e outras ações que nós temos feito. Porque o Amigos da Rua é apenas um ministério que organiza. Você faz parte desse ministério, assim como você faz parte da igreja.
mas nós precisamos, ter alguém que lidere, alguém que planeje, alguém que nos ajude a coordenar as ações dentro desse ministério. Mas eu sou grato a Deus por sua vida, sou grato a Deus por essa igreja, sou grato a Deus por nos dar a direção e a visão para onde devemos ir. Queremos ser uma igreja relevante para o nosso tempo. Queremos ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Essa é a nossa missão. E queremos, queridos, também transformar pessoas comuns em autênticos discípulos de Jesus. Essa é a nossa declaração de propósito. Amém? Nós concluímos aqui essa primeira parte do Seguindo para o Alvo. Apenas falando um pouco da nossa visão, missão, da nossa declaração de propósito, envolvendo você, atualizando você, aquecendo você para aquilo que virá a seguir na segunda parte. E nós vamos falar mais claramente sobre visão de células, vamos entrar especificamente nessa estratégia, nesse trabalho. Então fique conosco, não perca os próximos episódios, porque nós vamos trabalhar para sermos líderes de células saudáveis. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo, ó Pai, desse dia, desta manhã. Louvado e engrandecido seja o Senhor por nos ensinar, louvado e engrandecido seja o Senhor por nos encorajar, louvado e engrandecido seja o Senhor, Pai, por nos fazer relembrar conceitos tão importantes enquanto igreja. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, que têm nos acompanhado até agora, que estão conosco aqui, Pai, nesse culto, nesse vídeo, mas também, Pai, todos aqueles que vão assistir, que o Senhor, Pai, possa edificar as suas vidas, possa trazer conhecimento e principalmente, Pai, desafio, encorajando-os, Pai, a ser melhores a cada instante. Ó Deus, abençoa a tua igreja, teu povo, protege-nos, Senhor, de todo mal. Paizinho querido, coloca a tua mão sobre os enfermos, que o Senhor continue a consolar os enlutados e que nesse dia de ressurreição de Cristo Jesus, dia da Páscoa, possamos nos alegrar, ó Pai, uns com os outros e que assim o seja, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, muito obrigado por estar conosco até agora. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seja um domingo tremendamente abençoado pelo Senhor. Lembrando, hoje nós temos ceia do Senhor no culto de celebração e o culto começa às 18h30, tá bom? Fizemos uma adequação de horário para dar tempo de todo mundo chegar e a gente conseguir fazer com qualidade, iniciando no horário, para que os irmãos possam nos acompanhar. Então se prepare com seus elementos, faça uma foto bem bonita, uma selfie ali da sua ceia, preparada, você e as pessoas que estão contigo, ou você e a sua ceia, Poste no grupo da família da igreja, isso muito nos alegra, isso muito nos deixa feliz e tenho certeza que será um momento também de comunhão, de partilha nesse momento. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome do nosso Senhor Jesus. Um abraço.